As interações pouco amistosas entre o presidente Bolsonaro e a Angela Merkel, ou a agressão dos seguranças do presidente na Itália contra os jornalistas, podem fazer você não prestar atenção numa outra coisa que aconteceu lá no encontro do G20 nos últimos dias e que merece muito mais atenção. Na verdade, não foi exatamente lá, mas sim em Londres. O editorial do Financial Times, que desancou o presidente mais uma vez, mostrou por que os problemas dele vão muito além da pandemia e fez um diagnóstico ruim para o ano que vem. Por falar em diagnóstico, nesse diagnóstico aqui, eu vou falar por que o editorial é mais um dado preocupante para a imagem do Brasil no exterior, para a nossa economia, e falar por que o Bolsonaro deveria ler ele com atenção, o que não vai acontecer. O Financial Times chegou a ser considerado há alguns anos o melhor jornal do mundo, tirando o título que sempre pertenceu, ou durante muitos anos, pertenceu ao New York Times. Naquela época, o New York Times estava enfrentando uma crise, por conta de um repórter que inventou histórias, enfim, um erro crasso foi cometido. E o Financial Times meio que surfou na retomada de um prestígio que tinha durante séculos, durante décadas. Eu me confundo em falar em século porque é um jornal secular. Ele foi fundado em 1888 e nesse tempo foi ganhando mais e mais respeito perante, especialmente, uma parcela da sociedade que determina muita coisa, para não dizer quase tudo, que são os grandes investidores, o PIB mundial. O Financial Times, assim como o The Wall Street Journal americano, eles são os jornais lidos pelos principais investidores do mundo. São as pessoas que decidem onde elas vão colocar os milhões, bilhões delas. Não foi o primeiro editorial do Financial Times ruim para o presidente, mas nesse ele pontuou de uma maneira muito sucinta, num texto conciso, como sempre lhe foi característico, é uma das coisas que credenciou o jornal durante décadas como um bom jornal, pontuando o que foi a CPI da pandemia, pontuando a expressão que ele usa, alguma coisa do tipo as sombrias credenciais do Bolsonaro na área ambiental sendo mostradas na devastação da Amazônia, pontuando os erros da economia de um ex-convicto liberal, Paulo Guedes. É assim que eles definem o ministro da Economia. O editorial lembra que daqui até o ano que vem, o presidente teria que fazer um dever de casa muito grande para se tornar mais competitivo para a reeleição. Ele vai ter um ano difícil, aliás, já são 11 meses, não é mais um ano, faltam só 11 meses para a eleição, e vai ter que tentar reverter um script muito ruim que vai muito além dos 600 mil mortos. O isolamento que muitas pessoas já sublinharam que o Brasil teve no encontro do G20 é um pouco também refletido no texto do editorial. Nunca houve, nos últimos anos, um editorial tão duro de um jornal como o Financial Times contra um presidente brasileiro, nem com a Dilma, que, em matéria econômica, foi muito mais criticada do que o Bolsonaro é. Vamos lembrar que ele é um jornal de convicção liberal. Mas ali, as críticas não se atêm somente à área econômica. Tem críticas ali aos direitos humanos, críticas na área social, a área ambiental, que eram áreas em que a Dilma Rousseff, que sempre foi muito mal avaliada pela imprensa estrangeira de uma maneira geral, muito não, mas especialmente nos últimos anos, no último ano do primeiro governo dela e nos 2 anos, no ano e meio do segundo mandato, do que o Bolsonaro está sendo agora. Ainda que o Itamaraty esteja fazendo um esforço tremendo para tentar reverter essa má impressão que o Brasil merecidamente conquistou nos últimos 3 anos, é um trabalho um pouco ingrato, porque o produto que o Itamaraty tem que vender é um produto ruim. É um país governado pelo Bolsonaro. Aliás, para voltar ao editorial do Financial Times, eles terminam de uma maneira muito sincera e dura para a gente que está aqui, não está em Londres. As eleições de 2002 vão demorar a chegar para o brasileiro.